A ideia corrente é de que o Deus Javé e o Deus Baal eram deuses completamente antagônicos, diferentes, adversários. Mas os eruditos escarafuncharam e descobriram que não é bem assim, que as semelhanças entre o Deus dos cananeus, dos fenícios, dos ugaríticos, que esse Deus Baal era muito semelhante ao Deus Javé dos hebreus. E que semelhanças eles tinham? Ambos eram representados sob a forma de um touro, como o Deus El também era. Ambos, Baal e Javé, haviam habitado a montanha. Javé havia habitado o monte Sinai e Baal o monte Zafã. Ambos eram deuses guerreiros, comandavam os relâmpagos, a chuva, a fertilidade. Ambos fertilizavam a terra, os animais, as mulheres. O Deus Baal e o Deus Javé, portanto, tinham muitas semelhanças. Os inimigos cósmicos de Javé eram os mesmos inimigos cósmicos de Baal. No Salmo 74, do versículo 12 até o 17, nós vamos ver ali que Javé agita o mar e esmaga a cabeça do dragão e derrota o Leviatã. No Salmo 104, veremos que Javé ergue as suas moradias sobre as águas, utiliza as nuvens como carros e cavalga sobre os ventos. Essa proximidade, essa semelhança do Deus dos cananeus com os deuses dos hebreus, ela será depois futuramente ela será mal vista, considerada como uma coisa completamente absurda, que não deveria existir, e portanto os escritores bíblicos, os redatores bíblicos, eles vão afastar esses dois deuses, pontuando muito bem as suas diferenças. Vão expondo didaticamente que esses deuses eram deuses antagônicos, muito diferentes. Mas os estudiosos mostram que isso não é verdade. Que esses dois deuses apresentavam no seu início muitas semelhanças. O nome Baal, ele fará parte do nome dos hebreus. E não somente das chamadas classes mais pobres, das classes menos favorecidas, mas da elite dos hebreus. Isbaal era filho do rei Saul, fazia parte da elite, Isbaal. Assim como muitos hebreus carregavam no nome o deus El, eram chamados nomes teofóricos, carregavam o nome do Deus, muitos também carregavam o nome do Deus Baal. Aquele célebre duelo mágico realizado entre o profeta Elias, juntamente com os sacerdotes de Javé, contra os sacerdotes de Baal, segundo alguns eruditos, havia sido, na verdade, um duelo entre dois Baal. O Baal Javé e o Baal de Ugarit. Dessa vitória do Baal Javé lá no Monte Carmelo, onde o Baal Javé se mostra um Deus que controla muito melhor o fogo
e a água do que o Baal de Javé. Portanto, Elias tem uma estrondosa vitória, e isso fará com que o rei Jeú declare o Baal Javé o Deus preponderante, o Deus oficial do Reino do Norte, cuja capital estava em Samaria. Portanto, a partir daquele momento, o Baal de Ugarite, o Baal cananeu, iria entrar progressiva e lentamente em decadência. Ele iria perdendo terreno para Baal de Javé, que depois se tornaria novamente somente Javé. Em 722 a.C., o rei assírio Salmanassar V, ele cerca a capital do Reino do Norte, ele cerca Samaria. E depois de 3 anos de cerco, um cerco violento à cidade de Samaria, ele consegue finalmente penetrar na cidade, entrar na cidade, mas logo ele morre, sendo substituído por Sargão II. Sargão II, não Sargão I. E o Sargão II, ele que vai carregar consigo os deuses adorados em Samaria. Ele vai deixar escrito lá no prisma de Nimrod, né, uma pedra na qual o Sargão II escreve que ele, Sargão II, invadiu a cidade de Samaria, fez cativo os habitantes de lá e carregou consigo os deuses da cidade de Samaria. Provavelmente entre esses deuses estavam também a estátua de Baal e a estátua de Javé. Na verdade, não foi Sargão II quem invadiu lá, o comando era do Salmanassar V. Mas nesses tempos era muito comum o rei, o faraó que estava comandando naquele momento, roubar os feitos do seu antecessor e botar no seu nome. Não tinha filme, não tinha jornal, não tinha fotografia, não tinha nada, era fácil do sujeito fazer essas apropriações indevidas, né? Dando um pouco mais de trabalho para os historiadores. Então o Sargão II atribui para si somente essa vitória sobre Samaria e a essa retirada dos deuses de Samaria que ele carregou consigo, mostrando que ele era um cara muito poderoso, né? Que ele levou consigo numa sacola, né, os deuses de Samaria. Esse prima de Nimrod, chama Nimrod porque foi encontrado lá na cidade de Nimrod, né? Ele encontra-se lá no Museu do Louvre, né? Tive tive a oportunidade de vê-lo há uns 4, 5 anos, mais ou menos 6 anos, quando estive lá. E está lá no Museu do Louvre, uma peça muito bonita, né? E está lá no Prima de Nimrod, então, que ele carregou os deuses de Samaria, né? Provavelmente estátuas consagradas que representavam o deus Baal de Ugarite e o deus Javé. O deus Javé, lentamente, através dos séculos, ele irá sincretizando e absorvendo o deus cananeu Baal. Os deuses, como os homens, estão sempre em contínua e surpreendente transformação.